Você acha que os imóveis estão caros? E quando o seu cliente vem com essa pergunta, ou essa afirmação, não, esse imóvel está muito caro, como é que você se comporta? Por isso que o podcast Corretor em Foco sempre traz um convidado especial com assuntos importantes como esse. Não é mesmo, Aldevino? É com você. É isso aí, Adilson. Cada dia é um convidado diferente aqui, cada vez nós escolhemos a dedos os convidados. Estamos aqui com mais um Corretor em Foco. Primeiramente eu quero te agradecer e agradecer os nossos espectadores que estão nos assistindo aqui e pode nos acompanhar agora pela Red Fox TV. Então você que está nos assistindo, ainda não baixou o aplicativo da Red Fox TV, vai lá no App Store, no Play Store e baixe também o aplicativo da Red Fox TV. E você que não está inscrito no nosso canal, pode se inscrever agora, vai lá, ativa o sininho no YouTube, Corretor em Foco, e você vai acompanhar cada convidado. Aqui já passou pelo Corretor em Foco, aqui já passou o nosso CEO, passou diretores, superintendentes, e hoje também nós temos aqui no Corretor em Foco uma pessoa muito especial, já tem uma bagagem muito grande de mercado, e já vem falando conosco, já combinando há muito tempo, e ela vem me enrolando aí. Hoje ela arrumou um tempo para vir aqui, e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo de muita qualidade, e você não pode ficar de fora. Nós vamos falar de mercado, de abordagens, nós vamos falar de futuros empreendimentos que virão aqui para a região e vai trazer muita novidade para essa região. Então hoje eu quero dar as boas-vindas. Seja bem-vinda, Manu. Muito obrigada, estou muito feliz em participar. Realmente já faz tempo que a gente vem tentando agendar. Estava me enrolando, né, Manu? E hoje deu muito certo. Manu, brincadeiras à parte, primeiramente eu quero te agradecer por você estar aqui, agradecer o convite, você ter aceito o nosso convite, e eu quero saber um pouquinho de você, conta um pouquinho da sua história no mercado imobiliário, como tudo começou. Bom, eu que agradeço em participar mais uma vez, obrigada pelo convite. Bom, eu comecei um pouco no susto, né? Fui convidada na época a ser corretora, fiquei um pouco insegura, continuei no meu CLT e acabei pegando só como um bico. E aí eu vi que uma venda, uma comissão mudava a minha vida. Primeira venda que eu fiz, já larguei tudo e entrei de cabeça. Você começou meio que ali fazendo um extra. Comecei fazendo um extra, era um bico. E com a minha primeira venda, eu vi que realmente aquilo poderia mudar a história da minha família, a minha história. E eu larguei tudo e entrei de cabeça na corretagem. E você já começou em mercado de terceiro, lançamentos? Como é que foi esse começo aí? Comecei na época em lançamentos, né? Dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Aí depois eu fui convidada a ser coordenadora de um projeto de alto padrão. Mudou da água para o vinho, então? Mudei da água para o vinho, falei, eu quero sentir essa experiência. Foi uma experiência maravilhosa, eu aprendi muita coisa no mercado imobiliário. E depois acabei retornando para o programa Minha Casa Minha Vida. E aí quando você retornou, você voltou como coordenadora já? Na verdade, eu voltei como corretora e tive o convite de participar, né, de uma das maiores empresas aqui no ramo imobiliário da região oeste, que foi a Direções Imobiliária. E eu aceitei o convite de cara de novamente encarar esse desafio aí, entrando na coordenação. Mas aí você já não entrou no Minha Casa Minha Vida, né? Você entrou, era... Aí eu entrei no médio, né? No médio, isso. Foi Estação 2067. Foi Estação 2067. Você começou, mas você ficou pouco tempo no 2067 lá, né? Fiquei pouco tempo no 2067 e aí depois veio o desafio da gente fazer um lançamento em Osasco e aí fui convidada, que foi o Station, que foi um grande sucesso também ali na região, no quilômetro 18. E dali para frente eu descobri que realmente coordenar, ajudar, né, os corretores, ajudar também o cliente a realizar o sonho, era o que eu queria fazer aí para minha vida. É que, na verdade, quando a gente fala de coordenação, né, de gestão, é aquilo que você falou. É mais, né, tem pessoas que acham coordenador, agora ou gerente, superintendente, supervisor, muda tudo, agora ele é chefe, mas não é. Você está cada vez mais ajudando mais pessoas, né? Aí você não vai ajudar só o cliente.
né? Você vai Exatamente. ajudar também o corretor a fazer uma venda, a resolver um processo, a desenvolver aquele trabalho também, né? Igual nós estávamos falando antes aqui um pouquinho, que conta um pouquinho daquela história que você falou para mim, que você tinha medo, você achava que ninguém ia vender. Eu gostei daquela, que você achava que ninguém ia comprar. Como é que é essa questão? Na verdade, quando eu fui convidada a ser corretora, eu entrei como um bico, né, que seria um complemento de renda. Só que eu não acreditava muito, Aham. porque eu pensei, quem que vai comprar um imóvel? E aí, quando eu entrei para fazer esse bico no primeiro final de semana, que eu entrei em um sábado, eu trabalhava de segunda a sexta e fui fazer um bico de final de semana, sábado e domingo. No primeiro final de semana, eu vi que era tudo diferente, que não era nada do que eu pensava, que a dificuldade que eu sempre imaginei não acontecia. Pelo contrário, tinha muito público, muita gente em busca, né, dos imóveis, até porque a gente está mexendo com sonho e além de ser uma profissão maravilhosa, ela é muito prazerosa, porque você realiza sonho de outras pessoas. E sentar com o cliente, ajudar ele ali, muitas das vezes até na escolha da unidade, você ter essa responsabilidade, foi uma experiência que eu falei, não quero mais sair desse mercado. Então, que assim, às vezes a gente cria algumas coisas na nossa cabeça, né? Algumas crenças que a gente acaba tendo em tudo, né? No cliente, que o cliente vai ser difícil de comprar. Às vezes a gente muda um pouco de região. Então, eu lembro que, quando a gente foi para Guarulhos, o cliente de Guarulhos é diferente. Aí, quando a gente abriu em São Paulo, né? A gente é muito regional ali, o cliente de São Paulo é diferente. Tinha muitos esses boatos que circulava no meio dos corretores, no cliente de Alphaville. E assim, o que importa de fato é você estar preparado. Independente do cliente que você vai atender. Então, assim, se você tiver afinado com um produto, sabendo o que você vende, sabendo de fato o seu propósito mediante aquilo, não é o cliente que vai fazer o negócio, é você que vai conduzir, né? E muitas vezes tem essas crenças, né? Que é normal, não é uma Exato. coisa que, assim, todo mundo tem, vou lá, é diferente. Realmente, se você muda de um ticket para o outro, tem uma certa diferença em atendimento, em forma de pagamento, tem uma diferença em posturas do próprio cliente, um quer saber mais de uma coisa, outro quer saber mais de outra, mas no geral o que importa é nós se preocupar, quando eu falo nós corretores, gestores, se preocupar em se preparar para atender aquele cliente. É o que mais importa. Então, quando a gente olha, vamos supor, eu até faço comparações assim, às vezes se você pegar, até no associativo mesmo, você começou no Estação 2007, aí se você pega o associativo Minha Casa Minha Vida, já são diferentes. Por quê? Um se preocupa mais com a evolução de obra, o outro se preocupa mais com o NCC. Então, até dentro desse nicho, existe cada cliente com a sua particularidade. E nós que temos que saber a abordagem que a gente vai utilizar, nós que temos que saber o jeito que a gente vai falar com o cliente, para que de fato aquilo seja prazeroso, como você falou, e que o cliente entenda o propósito do que você está falando. Porque não adianta de nada eu ter uma excelente abordagem, eu achar que eu estou falando bem e o meu cliente não entender a linguagem do que eu estou falando, não saber, ou então não querer ouvir, né, o que o corretor está falando, está explicando daquilo ali. Isso realmente é muito importante, porque cada cliente tem uma necessidade. E quando você fala de atender esse cliente com excelência, não é só o seu atendimento, e sim entender a necessidade real, né, desse cliente. Quando você entende essa necessidade, com certeza é venda. Justamente isso, assim, o pessoal falava antes que corretor tinha que ser bom de lábia. Até hoje, né? Às vezes você vai contratar alguém, você vai fazer o tipo de contratação, o corretor tem que ser bom de lábia. Eu não sou de venda porque eu não sou bom de lábia. E é uma inverdade. Você tem que ser bom de ouvido. Exatamente. Hoje isso mudou muito, né? Talvez antigamente a gente ouvia muito isso, que você precisa ser muito bom de lábia, porque senão você não vende. E na verdade, o que realmente funciona é você
ser transparente, passar para o cliente ali, desde o início do processo até o final, até ele pegar as chaves, como vai funcionar, preparar o cliente, você trabalhando com essa transparência, vai dar certo. Exatamente. Vai dar certo. Porque assim, a venda, a única coisa que vai ter que ter da venda é o quê? É os momentos. Por isso que eu falo, você tem que ser bom de ouvido, porque tem os momentos que você vai só ouvir o cliente, vai mais ouvir do que falar. Uhum. Você precisa entender a necessidade, né? E aí também tem essa questão até de dúvidas, muda também de padrão para padrão. Se você pegar o Minha Casa Minha Vida, o pessoal é de um jeito a abordagem, muda o processo, um pessoal que quer ouvir mais. Aí se você é um pessoal já de SFH, um pessoal de médio, alto padrão, é um pessoal que já quer falar mais, já quer exigir um pouco mais, que é normal, porque já tem um conhecimento técnico. Isso é normal. Só que se você não tiver o termômetro, a hora que você precisa falar. É isso. A hora que você precisa ficar quieto. A hora que você pode contrapor. A hora que você não precisa contrapor, mas você precisa de algum jeito levar aquele cliente até o fechamento. Uhum. Porque existe a hora que você tem que falar, né? Eu te atendi bem, então mas vamos fechar. Você precisa chegar até o fechamento. Exato. Que também tem corretor que às vezes atende bem, apresenta bem, mas chega na hora de fechar, ele não consegue conduzir a venda para que aquilo seja um começo, meio e fim. Isso é importante desde o início, você ter essa leitura do cliente e também ter esse começo, meio e fim. Quando você inicia, né, fazendo ali uma excelente apresentação, porque eu costumo dizer que quando você faz a apresentação da maquete, você está agregando ali valores, né? Então é importante você passar todos os detalhes. Então hoje o público ele está muito exigente, o cliente está muito exigente. Hoje não dá para apresentar de qualquer maneira. É necessário você ter uma qualificação, estudar o produto, ler memorial descritivo, ler memorial de decoração, entender como funciona o processo, para que você faça do começo ao fim uma mesa com excelência. E é claro que aparece aí pelo meio do caminho, que o cliente vai argumentar. Hoje o que muita gente escuta na mesa tá muito caro. Então como você vai lidar com essas situações, né, de quando o cliente coloca isso em mesa? A gente tem que conversar, bater um papo com o cliente, colocar caro em relação ao quê? Porque muitas das vezes, para aquele cliente é o primeiro imóvel, às vezes não é o primeiro imóvel, ele já tem um imóvel, porém, ele comprou um imóvel há 10 anos atrás, então ele não sabe nesse período aí o que de fato mudou. Cabe a nós, profissionais, passar para o cliente o que mudou seja a primeira compra ou seja uma segunda compra, quanto tempo faz, e explicar o quanto hoje é importante ele entender que as coisas mudaram bastante. Que hoje, quando você fala de comprar um imóvel, não é simplesmente que o imóvel está caro. Sim. Hoje a gente tem uma questão muito grande dentro do mercado imobiliário, que o custo de obra ficou muito alto, né? Hoje a gente tem uma escassez muito grande de terreno bem localizado para comprar. E né? quando o valor do terreno é alto também. Fora que o valor do terreno, quando se encontra bem localizado, ele tem um ticket muito alto. Hoje, parte de prefeitura mudou muito, então a gente tem aí uma prefeitura com um plano diretor que muitas das vezes você precisa se encaixar, né, dentro aí das condições e das regras da prefeitura. Então, quando você às vezes isso daí encarece muito o produto. Exato. Porque assim, às vezes você fala em questão de vaga, falando aqui de Barueri mesmo, você tem questão de vaga de garagem, você tem que ter abertura de porta, você não pode ter vaga presa se não for para a mesma unidade. E tudo isso, quando você vai colocar na conta ali
para fazer um empreendimento que vai gerar benefícios para quem está comprando. Aham. Né? Então, é igual você está falando, quando você fala de comparativos, aqui está muito caro, está muito barato, tá, né? Tem aquela lá está mais barato. Mas o que o senhor está buscando? Exato. Eu tô te vendendo aqui algo que é numa cidade que tem um plano diretor, que é o que você falou, que não tem como. Eu tenho que atingir essas regras para mim conseguir te entregar uma qualidade. Então, assim, a Exato. questão de vagas, questão de planta, metragem mínima de dormitório, são coisas que em outras cidades às vezes não tem, que às vezes implica aqui, e para você vender com a qualidade dentro das normas e também atender a localização, não tem como você não repassar se não for no preço. Não tem como. Então, assim, essa abordagem que você falou, a questão até de apresentação, eu acredito assim, que vendas é relacionamento, né? Perfeito. Então, quando começa a sua apresentação? Sua apresentação começa na sua ligação. Exato. Então, assim, estar preparado, igual você falou, saber tudo do produto. E assim, eu até quero entrar nesse detalhe um pouco, que às vezes a gente passa muito em plantão e a gente vê muito corretor, às vezes, muito desfocado. Não, eu já fiz ligação. Não, já passei mensagem. Já fiz, quando tem lista para fazer oferta, já fiz 3 listas de oferta e não deu nada. E ele perde muito tempo, às vezes, ali, batendo papo no plantão, fazendo amizade, que é legal, né? Mas o que a gente precisa fazer? Estar preparado para atender o cliente. Exato. Então, quando a gente fala da apresentação, eu preciso saber tudo do produto. Porque se eu tiver na ligação e o cliente perguntar quantos apartamentos são por andares, eu tenho que saber bate-pronto. Quantos andares são? Qual que é a localização? Quais são os benefícios de eu morar nessa região? Eu preciso saber de bate-pronto. E muitas vezes, eu falo que o corretor ele tem que estar pensando na frente de tudo. Então, coisas que às vezes a gente não pensa, a gente não passa na apresentação. Se você fala de um produto popular, que ele vai precisar de um Uber até a estação, quanto tempo de Uber daqui até a estação? Quanto tempo dá até o centro? Coisas que às vezes a gente não calcula, né? Quais são as linhas de ônibus que passa quando é um empreendimento popular, né? Então, assim, tem coisas que a gente tem que pensar fora da casinha. Sempre. Pra gente conseguir, na hora que o cliente vir, conseguir atender o cliente de forma efetiva. Eu costumo dizer que muitas das vezes a gente lê o memorial descritivo uma única vez, né? O memorial de decoração uma única vez. E tem muitos corretores que às vezes nunca leu o contrato, a minuta do contrato, no qual na hora que o cliente vai fazer a assinatura, que é a parte mais burocrática e que cabe a gente também ali dar todo o suporte para o cliente, ele muitas das vezes nunca leu uma minuta de contrato. Ele não vai saber nem explicar para o cliente dele. Ele não vai saber, aí o cliente começa a tirar os prints, né, e enviar querendo que você esclareça as dúvidas, e aí você nunca leu aquilo, então você não se familiariza, né? Você não se familiariza. E cada vez que você lê o memorial descritivo, então o que eu fazia, assim, como corretora? Eu sempre trabalhava o dia inteiro, ficava na rua, porque não adianta você ficar dentro do plantão. Exatamente. Hoje o cliente não está dentro do plantão. Você tem, a gente tinha uma semana, né, totalmente organizada, então um dia antes, ou muitas das vezes no domingo eu já preparava o que eu ia fazer durante a semana inteira eu já tinha a minha programação. Que é uma coisa que muitas vezes as pessoas não se atentam também. Em começar a semana, domingo à noite, já programar, lógico, tem um dia de folga, mas os dias que eu for pro plantão, o que eu vou fazer, qual que vai ser o que eu vou desenvolver, qual que é o dia que eu vou ofertar, qual o dia que eu vou pra rua, qual o lugar que eu vou, se eu vou fazer trabalho de rua, não é eu sair aleatoriamente, aonde que eu vou, isso é importante também, é um fato muito importante. É importante essa organização durante a semana, o que você vai fazer, onde você vai buscar esses clientes, porque quem fica dentro do plantão, hoje não está acontecendo mais nada. Não adianta você ficar dentro do plantão. O cliente, ele está na rua. Então, se você buscar as histórias de corretores de sucesso, eles não ficaram dentro do plantão, no ar-condicionado, esperando uma vez, né? Que a gente costuma dizer lá na roleta, cliente de vez.
esse corretor, ele tem uma programação semanal e ele está constante nas ruas, fazendo trabalho, fazendo divulgação, buscando novas oportunidades, buscando parcerias, fazendo filipeta ali com atrativo para trazer algo mais pronto, porque eu tenho aquele cliente que ele vai olhar o folheto e vai te ligar, mas eu tenho aquele cliente bem visual, que se você coloca algo ali que chame a atenção dele, numa filipeta, seja um fluxo de pagamento, qualquer coisa atrativa, ele vai dar um pouco mais de atenção e muitas das vezes esse corretor, ele não se preparou com esse material, né? Para entregar para o cliente, para fazer um trabalho de rua focado, experimentar de um jeito, se não funcionar, na próxima semana trocar, sentar com o gerente, com o superintendente, com o coordenador, bater um papo, pedir dicas, pedir orientações ali. Então, assim, todos os corretores, assim, que hoje vende muito bem, eles fizeram ali a lição de casa. Exatamente. Né? E quando a gente fala, voltando até a questão de conhecimento técnico, que é o que você está falando, que quando você está no plantão, pega um dia para ler o memorial, pega um dia para ler o memorial de decoração, memorial descritiva, a minuta, até porque você precisa entender para tirar dúvida, ou então pelo menos para entender a dúvida do seu cliente, para depois, às vezes, ir ver com o jurídico qual que foi o problema, o que o seu cliente está questionando, entender do produto. E aí, voltando na questão que você falou de ir para a rua, que o seu cliente está na rua, é o que eu ia começar a falar da questão da apresentação. A sua apresentação começa ou na sua ligação ou no panfleto que você entrega. Então, muitas vezes, é outra coisa que os corretores não se atentam. Ah, não, então hoje eu vou trabalhar bem à vontade, né? Então vai com aquela roupa que não é uma das melhores. Não tô falando que você tem que andar com roupa de marca, não é nada disso, né? Porque no dia a dia a gente sabe também a dificuldade dos corretores, não estamos falando para andar com a melhor roupa, não, mas tem que estar bem vestido, até porque eu costumo falar assim, a partir do momento que você virou corretor, você abre uma empresa e você é o funcionário mais caro dela. É verdade. Então, assim, se você é um empresário, como que você vai para a rua e você vai se comparar a uma pessoa que está ali só entregando um panfleto aleatoriamente? Não. Você precisa passar para o cliente que você está ali entregando um panfleto, mas se ele precisar saber de uma dúvida do produto, você já vai tirar. Se ele precisar falar um pouco de mercado, você já vai conseguir explicar. Se ele quiser saber da localização, você vai conseguir tirar essa dúvida, porque nós precisamos passar essa firmeza. Então, o jeito que a gente se veste, o jeito que a gente se porta dentro de um ponto de captação, é sempre com um sorriso no rosto, é sempre com um bom dia, é sempre com boa tarde, é sempre querendo cativar, por mais que aquele cliente, naquele primeiro momento, aquele primeiro contato, ele ainda está querendo fazer uma leitura de você. Perfeito, é isso mesmo. E se você, naquele momento, conseguir quebrar o gelo com um bom dia, ou boa tarde, eu tenho uma oportunidade para você, vamos tomar um café comigo, né? A gente não deixar primeiro, porque assim, existe aqueles polos de ansiedade. Uhum. Então, assim, a gente entende que o corretor está no plantão, ele passa por momentos de ansiedade, porque a família pressionando que não vendeu, as contas chegando, é o salário fixo que não existe, tem essa questão de ansiedade do corretor. Mas quando ele ele não pode deixar de que em nenhum momento, seja na rua, seja na mesa, seja no atendimento, que ele está com problema. Porque muitas vezes a gente vê que corretores que deixam esse transpassar e o cliente sente que ele está ansioso pelo fechamento, que ele está ansioso pela comissão, e isso atrapalha a negociação. Então, quando você está naquele momento com o cliente, é o produto. Depois vem, a consequência vai ser a comissão. Não a comissão em primeiro lugar e depois o atendimento. Não, é primeiro o atendimento, primeira apresentação, primeiro a abordagem, para depois sim vir a comissão. Então, tudo isso, e depois da comissão ainda tem o pós-venda, né? Tem o pós-venda que hoje, inclusive, é algo que o corretor também deixou um pouco de lado. Hoje, eu costumo dizer que assim, a gente vive em um mundo que, com muito golpe, com muita gente que acaba passando informações erradas. Então, o que você precisa para ser diferente? Você precisa
tratar aquele cliente, mostrar para ele o quanto você tem transparência, o quanto na empresa que você trabalha é uma empresa séria, passar a confiança ali para o cliente e ele é a sua porta de entrada para os próximos, né? Para as próximas Exatamente. vendas. E muitas das vezes o corretor não entendeu isso. Hoje, o indicar é muito importante para um corretor de sucesso. Ele tem que ter aquele cliente na carteira e daquele cliente ele tem que fazer multiplicar. E como que ele vai fazer isso? Dando, desde o início, além de um excelente atendimento, fazer um pós-venda. E o corretor deixou isso muito de lado, porque ele faz ali a primeira venda, larga o cliente e dali a pouco o cliente chega com outro corretor, em um outro produto, outro lançamento, e você fala, nossa, aquele cliente é meu. Na verdade, ele não é seu, ele é do Exatamente. mercado. Porque, Né? na verdade, Ele não deu quando você suporte. É importante quando você faz a venda, você acompanhar, perguntar se o cliente recebeu o boleto, pelo menos ali aqueles 3 primeiros meses, né? Você acompanhar se iniciou as obras, você filmar, mandar, olha, o projeto, né, já está com as obras em andamento, passar ali um status, convidar ele para retornar ao plantão, e explicar, avisar que vai ser os últimos dias do decorado, se ele quer trazer a família para mostrar, né? E numa dessa até vende de novo para um Numa familiar. dessa já vende para um familiar, eu acho que isso acabou se perdendo, né? E a gente está vivendo em um mundo te diria, muito avançado, e a gente muitas das vezes não sente e para de uma forma para passar para o cliente uma situação de que eu sou o seu corretor. Exatamente, porque assim, antigamente tinha muita questão que o corretor tinha aquela carteira de cliente. E que aqueles clientes eram fiéis ao corretor, o corretor, quando tinha alguma novidade, ligava para aquela carteira e tal. E hoje não tem mais essa carteira. Os corretores estão mais preocupados sempre com o próximo. Sempre com o Então, se é o próximo. lead, é o próximo lead. Se é o cliente, é o próximo cliente, né? Se é o empreendimento, é o próximo empreendimento. Nunca o que você tem na sua mão. E às vezes você tem ali na sua mão um cliente na sua carteira. Eu costumo dizer isso, que você quer dinheiro, ó, abra seu celular, o cliente está ali, na sua carteira. Se não for o seu cliente principal, vai ter ali uma indicação, vai surgir alguma coisa que vai gerar vendas, né? Às vezes, quando você abre hoje sua agenda telefônica, quantos contatos que não tem ali? Será que não vai sair uma venda se você disparar para todos os contatos? Se liga para seus amigos, ó, eu tô num empreendimento bacana, se tiver alguém, me indica aí. E aí você vai fazendo esse network também para sua carteira, que é a sua lista telefônica, seu contato de WhatsApp. Só que isso eu entendo que se perdeu um pouco. Eu vi uma frase que eu achei muito interessante, que assim, hoje a gente vê muitos corretores fazendo um disparo, vê muito corretor querendo fazer muita lista, muita coisa, querendo todos os clientes. E assim, tem cliente para todo mundo, vai chegar cliente para todo mundo. E quando você faz um atendimento que não é humanizado, o seu cliente sente. Sente. Mesma coisa se você hoje, por exemplo, as Casas Bahia, qualquer outra loja, qualquer outra, manda lá um informativo para você, o banco, manda lá um informativo para você, o que você faz? Você sabe que aquilo ali é um robô. Você nem dá atenção. E muitas vezes a gente está sendo robotizado sem se perceber. Então, hoje tem lá o ChatGPT. Aí o que o corretor faz? Vou lá no ChatGPT, vou pegar um textinho, copia e cola, né? Na verdade, às vezes nem prestou atenção se aquilo impactaria ele mesmo e ele manda para o cliente dele porque ele achou bonito. Então a frase que eu vi estão humanizando os robôs e robotizando os humanos. E essa eu acho que é uma grande verdade. E nós que somos corretor, que somos de venda, que tem que ter esse relacionamento, como havia dito um pouco atrás, venda é relacionamento. Então você pegar o seu telefone, chamar o seu cliente para vir tomar um café, para conhecer um empreendimento diferente, numa outra região. Ó, eu te atendi há 6 meses atrás, agora eu estou com uma outra oportunidade, um outro estilo de produto, um produto melhor localizado. Eu acredito que esse produto tem a sua cara, vem aqui para a gente tomar um café.
E aí você vai ali entendendo o seu cliente. Às vezes é um momento de compra, às vezes não é um momento de compra. Às vezes aquele cliente que estava passando por uma troca de emprego já está estabelecido, já está no momento de compra. Então, dificilmente o lead que você pega hoje, ele vai comprar amanhã com você. É um cliente que você vai ter que tratar ele, e é aí que você vai montando a sua carteira. Aí eu vou te fazer uma outra pergunta, porque você é gestora como eu. Se hoje nós chegarmos para pegar lá 5 corretores no plantão e perguntar para eles assim, quantos clientes você tem hoje na sua carteira? Será que eles vão saber responder? Ou eles vão responder quantidade de leads que ele tem? Porque lead é diferente de cliente. E muitas vezes eles vão responder: eu recebi 10 leads essa semana. Mas não é isso que eu tô perguntando. Eu tô perguntando quantos clientes você tem aí no seu celular que você pode ligar agora, chamar para tomar um café, falar que você tem uma oportunidade para eles. Muitos não vão conseguir responder. Né? Então, cada vez mais, no relacionamento, né? Isso que você cria com o cliente, de relacionamento, de você ter um cliente que gosta do seu atendimento, volta naquilo que a gente começou falando, que é o quê? Se você estiver preparado para atender e entender o cliente. Saber a hora de falar, saber a hora de ficar quieto, saber a hora de falar, agora vamos fechar negócio, né? Também a gente não veio só para fazer amizade também. Uma vez aconteceu num plantão, lá em São Paulo, lá no Praça da Árvore. Tinha um coordenador meu lá, e aí ele era bem prestativo, sabe? Só que a gente é cobrado por vendas, né? Então, assim, a gente acaba, às vezes, sendo pressionado com algumas coisas. E aí ele atendeu 5, 6 clientes lá, e eu vi o atendimento, e eu cheguei no plantão e fui pedir o feedback para eles desse atendimento. E aí ele, esse daqui, cliente muito educado, cliente veio, expliquei, mostrei decorado. Segundo, mesma situação. Terceiro, todo mundo era educado. Aí eu falei em outras palavras, mas eu vou falar assim, eu falei, tá bom, eu quero o cliente mal educado. O que falou tudo, o que xingou, que não sei o quê, mas no final ele comprou. Porque afinal, no final de tudo, nós estamos para vender. Nós não estamos só para fazer amizade. O relacionamento, amizade, às vezes tem clientes que até hoje são os meus amigos, tem cliente minha que foi para fora do país e trouxe lembrança para os meus filhos, existe isso daí. Só que assim, o nosso objetivo principal não é só que o cliente seja bonzinho com a gente, é que a gente venda. Então, para a gente ter essa qualidade de fazer as coisas acontecerem, tem que ser estudando, treinando, ouvindo, praticando, que também não adianta a gente ouvir. Tem muita gente que só quer ouvir, mas não pratica nada, né? Não, é verdade, tudo que você está falando, mas amanhã eu preciso fazer diferente. Então, se você já falou aqui, você não tem uma programação, a partir de amanhã, criar um cronograma, né? Para fazer uma abordagem, para fazer um trabalho de prospecção, para fazer uma oferta diferente, para fazer um follow-up para os clientes que já estão na carteira. Para buscar uma parceria que seja, né, entre os comércios da região, que muitas das vezes o comerciante, ele não consegue sair porque ele tem uma... Você falou uma coisa interessante também, que assim, hoje o pessoal esqueceu um pouco dos comércios. Antigamente, todos os comércios deixavam panfleto, fazer alguma coisa, hoje não deixa mais. Hoje ninguém deixa mais. Então, assim, hoje o corretor, ele que pensa, vou ficar no plantão, eu quero uma vez, eu quero um lead, pode observar que demora muito tempo para esse corretor vender. Quando você olha para aquele corretor que vai mais para a rua, que faz ponto de captação, você vê que ele traz cliente no plantão, que a gente consegue fechar a venda. Então, o corretor tem que pôr uma organização e uma tarefa semanal para ele conseguir, de fato, atingir o objetivo que é a venda. Porque assim, quando você fala a questão dos comércios, de ir conversar com o comerciante, de ir para a rua, de fazer negócio acontecer, porque muitas vezes a gente pensa só no lead, né? Que hoje o digital, não tem como a gente negar que o digital é importante. É muito importante. Principalmente depois da pandemia, exato. Eu acho que isso acabou ficando maior, né? Porque antigamente a gente buscava o cliente na rua. Só que o que acontece? E até mesmo na rua, você tem que ter estratégia para tudo, né? Então, assim, muitos clientes buscam no Instagram,
ainda mais se você pegar aí o médio padrão, Uhum. Minha Casa Minha Vida, vão buscar no Instagram, no Facebook, Sim. vão pesquisar mais nisso, vão ser mais impactados por essas mídias. Quando você vai pro alto, médio alto, o que acontece? Esse cliente já não é mais tão impactado assim pelo Instagram. Então, para você achar ele na internet é muito mais difícil. E aí que a gente começa a desenhar a persona do cliente que vai comprar o nosso empreendimento. O que ele frequenta, quais padarias, quais os postos, quais mercados. Exato. E Esse aí cliente você vai, hoje ele é quais muito escola. ocupado, né? Esse cliente ele é Exatamente. muito ocupado. Então, ele não consegue parar para buscar, hoje eu vou comprar um apartamento, vou entrar aqui na internet. Até porque ele já mora, né? Então, assim, hoje ele não está tão preocupado. Pode ser que ele tenha uma necessidade de um escritório a mais, de um dormitório a mais, de uma sala mais ampla para receber os amigos, a questão, às vezes, de um lazer melhor. Mas, assim, é uma necessidade que ele tem, mas, assim, não é uma coisa primordial como seria a primeira moradia. Exato. Então, assim, precisa ter esse impacto que justamente com uma abordagem de um corretor que vai chegar, vai apresentar uma nova opção para ele e fala, faz sentido para mim, preciso ver. E aí o cliente acaba, poxa, aqui eu acho que dá para mim morar, aqui me atende. E aí que você vai meio que cercando e aí montando de fato uma carteira de investidor, uma carteira de clientes. Então, assim, e muitas vezes esse cliente vai ficando esquecido. E a gente acha que a gente vai sentar lá, vai ficar no computador, né? E que as Exato. coisas vão acontecer, que os clientes vão vir. E é aquilo que a gente começou falando, você é o seu funcionário, sua empresa e o seu funcionário mais caro. Então, hoje uma comissão, igual se você pegar aqui no Eternity, nós estamos falando comissão aqui, quanto que é no Eternity? Em média, R$70 mil. R$70 mil de comissão. Então, Muda a vida. Muda a vida. Porque nós estamos falando assim, quem hoje no país, qual profissão hoje que você consegue ter um salário de R$70 mil? E por que não se aperfeiçoar para você atender o seu cliente bem, porque você vai ganhar uma comissão. E assim, eu tô falando de R$70 mil, beleza, mas que não seja 70, que seja uma comissão de 10, de 15, de 20, e você consiga no mês atender 3, 4 clientes que vão comprar com você. Porque o céu é o limite, né? Exatamente, você vai fazer uma média de 30, 40 mil de salário. Hoje, qual advogado que ganha isso daí? Exato, o bom da nossa profissão é isso, né? A gente tem condições de ganhar e só depende da gente. Eu posso ganhar quanto eu quiser. Vai depender só de mim, do meu trabalho, do meu foco, da minha persistência, né? De buscar o cliente, de entender que o cliente hoje, às vezes você monta um fluxo para ele, mas não é aquele fluxo que atende, né? Então você tem que desenhar, você tem que sugerir, você precisa estar. Eu costumo dizer que a nossa profissão, você tem que estar completamente concentrado ali na hora que você vai fazer o atendimento, se desligar de tudo, né? Porque ainda tem corretores que ficam mexendo no celular o tempo todo, né? E fala uma palavra e mexe no celular. Você tem que se desligar do mundo quando você está ali na frente do seu cliente, para entender ele e montar conforme a necessidade. Porque se você não entender e montar um fluxo ali e não ter no momento uma sugestão, você vai perder essa venda. E aí vai vir um colega, vai dar toda a atenção, vai montar um fluxo que encaixa ali, né? No perfil do cliente, nas condições, nas condições financeiras ali do cliente, e você vai perder a venda. Exatamente, que assim, é aquilo que a gente falou, se você tem começo, meio e fim, então o processo você não pode querer ter a comissão antes de ter a venda concluída, então faz o processo da venda. E acho que para entender tudo isso, é o que você começou falando, você tem que entender que essa profissão não é bico, é profissão. É profissão. Né? E quando você fala que é bico, você não consegue fazer. Quando você entende que isso aqui não é um bico, que é daqui que hoje eu e você, somos 100% comissionado. E a gente vive da corretagem.
né? Exato. Minha família vive da corretagem. Então, de fato, quando você trabalha sério, quando você entende os processos da venda, a venda acontece. Então, passamos por vários momentos de crise, inclusive quando você retornou para a coordenação, era um momento, acho que você retornou logo depois, não, você retornou na pandemia mesmo, né? Um pouco Um antes, um pouquinho pouco antes e já antes. fechou o Ah, plantão, já, né? Aí é. já foi logo depois que as coisas começaram a fechar e aí já atrapalhou, entre aspas, porque acabou as coisas acontecendo de outra forma e a gente continuou trabalhando. Então, assim, quando a gente tem foco naquilo que a gente faz, independente do momento de crise, o momento de diversidade que está passando, você tem certeza que aquilo vai dar certo. Você vai precisar mudar algumas coisas, vai precisar mudar a rota? Vai, mas vai dar certo. Agora vamos falar um pouquinho, mano. A gente fala demais, né, mano? Poxa vida. A gente fala muito mesmo. Mas fala um É pouquinho porque nós agora. somos apaixonados E é gostoso, porque pelo que a assim, gente daqui a faz, pouco, né? hoje mesmo eu ouvi de uma corretora, chegou e falou assim, olha, eu gosto de assistir, porque como a gente deu uma pequena pausa devido aos lançamentos, e aí, você não soltou mais um vídeo lá no Corretor em Foco, eu sempre assisto, sempre acompanho. Então, essas dicas que a gente está dando aqui, é justamente para o corretor se aperfeiçoar, para ele ouvir e colocar em prática, né? Então, é legal quando tem essa questão, e eu acredito que esse vai ser mais um conteúdo que a gente vai ajudar muitas pessoas a transformar a vida através desses vídeos, dessas dicas que nós estamos dando aqui, e daqui a pouco lá na frente eu falar, eu vi seu vídeo lá, mano, eu vi lá você participação no podcast e você me ajudou, o que você falou faz sentido. É isso que a nossa missão é essa, ajudar pessoas. Mas voltando no foco, agora você tá já numa nova função, né? Voltando um pouquinho na sua trajetória, você passou pelo Station, aí passou pelo Look, que foi um sucesso de vendas, né? Conta um Graças a pouquinho mais. Deus. Bom, falando um pouquinho aí da minha trajetória, né? Eu tive o convite de vir para Direções na época e foi uma surpresa muito grande, porque é uma empresa que vem de encontro com os meus princípios, com a minha criação. Aham. E comecei como corretora, tive a oportunidade, sempre fui muito esforçada, sempre fui muito dedicada, porque a gente tem que estar em constante busca de aprendizado, de entender como funciona Sim. aí a venda. E aí, quando eu entendi o processo, eu tive a oportunidade de começar na coordenação e de lá para cá não saí mais. Venho aí, né, na coordenação, tive Aí foi o agora. Look, depois do Look, Foi Estação 267, aí depois Station. veio o Station, aí foi o Luke, o Rochedale, Jaguaribe, Viva Vila do Conde, Putz, Viva Vila do Conde foi um sucesso, né, mano? sucesso de Nossa. venda, 6 horas da manhã a gente já tinha uma fila lá enorme de E aí tinha as clientes. pessoas que falavam, não, a gente marcou numa quinta, né? Quinta-feira às 8. Não, mas o volume vai dar lá para 7 horas da noite. E quando foi 6 horas da manhã já tinha fila já para É. ver decorado, para fazer proposta, para Já tinha finalizar. fila, exatamente. Então foi um enorme sucesso o Viva Vila do Conde, que foi um produto assim que a gente trabalhou incansavelmente todos, né? Desde o primeiro dia até o dia do lançamento, a gente tava E lá com aconteceu uma muitas coisa, pastas. mano, que fazia tempo que não acontecia no mercado. Atendimento vez. Lá foi um dos únicos produtos que, assim, você fala, teve 40 atendimento vez. Lá foi um produto que nos surpreendeu positivamente nessa questão, né? Foi uma aceitação muito boa da região ali. É verdade, uma aceitação muito grande. A gente chegou e todo final de semana o plantão lotava. E É. aí eu falei, E lotava até 9, 10 horas da noite. esse produto Nós lançamos, assim, foi um sucesso mesmo. Lá foi 80% vendido no lançamento, né? 80% vendida no lançamento. Então, assim, foi um estouro mesmo de venda. E ali eu agreguei muito mais experiência também, né?
Sim. Então, a cada produto tem ali sua particularidade, tem ali as questões, mas o processo final, que é estar na mesa com o cliente, passar as informações, falar como funciona o processo, isso não muda. E a gente vem sempre cada vez mais ali se qualificando para trazer mais informações, mostrar para o cliente que o momento de comprar é hoje, né? Exatamente. Então, o momento é hoje. O melhor Não, momento é agora. melhor momento é agora. Encaixou ali, vamos fazer negócio, porque hoje o cliente, ele pensa, entra num produto, a gente explica como funciona, e ele acaba, às vezes, vou pensar, vou analisar. Cabe a nós, profissionais, mostrar para esse cliente o que está acontecendo dentro do mercado imobiliário, né? Como a gente já havia dito, da escassez, de muita coisa que vem acontecendo aí, e que o imóvel, ele não vai baratear, ele não vai estabilizar. O imóvel, hoje, ele só tende a A aumentar, a Porque quando você valorizar. traz um empreendimento, por exemplo, você pega ali a Vila do Conde, que ainda é um bairro que, além de ser já muito bom, mas é um bairro que ainda tem para onde crescer. Então, o que acontece? Quando você traz um empreendimento do tamanho lá do Vila do Conde, traz uma torre imponente e tal, traz moradores, o que acontece com o bairro? A tendência do bairro é supervalorizar. Então vem um mercado, vem uma padaria melhor, vem o comércio que não tinha na região, agora tendência de pet, tem um monte de coisa que começa a vir. E isso vai o quê? Elevando o nível do bairro. Então não tem como ficar mais barato. Não vai, isso eu garanto. Não tem como ficar mais barato. Ah. E aí você veio aí agora você foi convidada para estar na supervisão. Né? Depois do Vila do Conde, você foi convidado a participar da supervisão da RSF. Né? Foi uma honra, uma surpresa para mim muito grande. Eu abracei, né, esse novo desafio, que é um desafio, é uma responsabilidade muito grande, porque ali você tem que se comprometer com a venda, em ajudar o corretor, o coordenador, e a todos que estão envolvidos ali na venda, a ponte, o cliente, né? fazer Entre a ponte. construtor, cliente, corretor, né? Tem que fazer essa ponte geral para a engrenagem andar. Para a engrenagem andar. O corretor pede muito, a construtora, às vezes a gente precisa pleitear alguma coisa e ali você precisa fazer que isso aconteça, que fique bom para todos os lados, que seja um sucesso, que foi aí. E os dois lançamentos que você fez pela RSF já como supervisora foram o Symmetry e o Eternity, o isso? Eternity. Perfeito. E aí já foi uma nova oportunidade que nós tivemos também em Alphaville, que é disso que a gente quer falar um pouquinho também. Grande oportunidade. E vamos falar um pouquinho ali, ó, o Symmetry, sucesso de venda. Eternity, sucesso de vendas. E é um bairro que tem muito a crescer, que é o que a gente estava falando até do Vila do Conde, né? Então, assim, por mais que a gente fale aqui hoje em Alphaville, né? Um comércio que já tem em Alphaville, o poder aquisitivo que já tem o pessoal de Alphaville, então, questão imobiliária em Alphaville já é um boom, né? Todo mundo quer morar em Alphaville. Exato. E aí nós temos uma região ali que é um privilégio, né? Foi um presente que nos deram, né? Trabalhar aquela região. E eu acho que o corretor entender aquela questão do novo bairro, que vai ser para a região ali, eu acho que é muito importante. Então, nós já tivemos 2 sucessos. Conta um pouquinho desses produtos e aí, se puder dar um spoiler, se vai vir mais alguma coisa na região, se vai parar nesses 2, como que vai ficar. Vai só ser esses 2? Não tem mais produto ali na região, mano? Olha que eu não posso contar. Mas já tem gente mexendo no plantão da frente ali, né? Posso te garantir que, assim, a Alphaville, né, é uma região que, quando você viaja para fora, quando você viaja para outros estados e você menciona, eu moro em Alphaville, né, todo mundo conhece. Exatamente. É um lugar, uma localização no qual é conhecida mundialmente. Por tudo que a cidade oferece. Então, a gente tem muita segurança, né, saúde que funciona, educação que funciona. Então, nós temos aqui melhores restaurantes, shopping centers, né? A gente tem escolas de altíssimo padrão. Sim. Então, a gente tem uma localização
agregada de valores importantes que são necessários para a vida de quem quer morar bem. Exatamente. A gente tem esse combo aqui dentro da região de Alphaville. Porque Alphaville, de fato, ainda transmite muita segurança. Muita então, segurança. Assim, ainda é um lugar que você consegue andar com seu cachorro na rua, você Exato. consegue fazer algo que dentro de São Paulo, em alguns bairros tradicionais de São Paulo, se você pegar Jardim, se você pegar outros bairros, Pacaembu, pegar bairros tradicionais de São Paulo, você já não consegue ter essa mesma qualidade de vida que você ainda tem aqui em Alphaville. Então, o que você está falando faz muito sentido mesmo até para o corretor, né? Porque às vezes a gente só pensa só o meu cliente aqui em Alphaville, às vezes se você for para São Paulo, existe muito cliente que também quer vir morar em Alphaville justamente por isso. Além disso, né, não só, eu acho que também é um sonho estar aqui nesse lugar, porque para muitos pode ser normal, mas para muita gente morar em Alphaville é um sonho. E a gente vende esse sonho aqui, né? A gente vende esse sonho facilitado. Facilitado em até 50 vezes. Mas e assim, e com excelente qualidade, né? Excelente qualidade. Porque acho que o que nos dá mais argumento de venda é quando você vê uma entrega de um produto que às vezes não é em Alphaville, né? Não igual a gente viu lá a entrega do Bless Park, passamos lá em frente esses dias. Perfeito. E a gente viu o empreendimento pronto, você fala, esse produto aqui caberia, não que não seja boa localização, mas caberia em qualquer bairro nobre de São Paulo, esse produto seria o triplo de valor, aquele mesmo empreendimento. Exato. Seria, porque caberia em qualquer bairro bom, né? Então, assim, não tem, hoje, isso que a RSF passa pra gente, quando ela constrói, quando ela faz esse tipo de entrega, nos passa mais confiança, e é isso que o corretor tem que estar atento, que você falou no começo também, acompanhar as obras, você vê a evolução da obra, você vê a qualidade que foi entregue, e isso te dá mais firmeza, mais confiança para você falar da construtora que você está trabalhando e da qualidade que você tem de entrega. Exato. Manu, o horário foi embora, Manu. Já passei ver. Eu falei pra você que você ia falar aqui já. Tanta coisa pra falar ainda. Manu, primeiro eu queria te agradecer, né, por você participar aqui com a gente. Tem que marcar outros dias, porque a gente tem muita coisa pra falar. Tem muita coisa, né? Verdade. Mas eu queria que você deixasse aí suas redes sociais. Me acompanhe, eu sou uma apaixonada pela corretagem, tenho muita informação aí pra passar e quero muito compartilhar com você, corretor. E cada corretor que está assistindo a gente aqui tem aí no mínimo uns 3 clientes aí para mexer na carteira e vender aí os próximos produtos que vai ter em Alphaville. Com certeza, então, chacoalha chacoalha e forma essa carteira, hein? Chacoalha e traz o cliente e o resto deixa aí com a gente. E você falou uma coisa interessante também, que você falou, gosto de fazer mesa, a melhor coisa que eu tenho é a mesa, a melhor coisa que eu tenho é meu atendimento, e eu acho que a gente se preocupa, inclusive até para trazer aqui esse ambiente, falar assim, olha, passou rápido, é gostoso, por quê? A gente não saiu da mesa. Exato. Né? Então assim, nós não saímos do atendimento. Então a gente sabe que é fazer uma mesa, sabe que é fazer um atendimento. O dia que a gente achar que nós somos só chefe e que a gente não precisa ir para uma mesa, que a gente não precisa acompanhar um atendimento. Perdeu o sentido. E eu já vi pessoas muito boas, pessoas renomadas no mercado, que hoje já vejo comentários falando, poxa, aquela pessoa ali parou no tempo. Por quê? Saiu da mesa, saiu do atendimento. Nunca a gente pode querer sair do atendimento, sair de entender o cliente, entender o corretor, senão a gente perde isso que foi. Então, assim, ó, cada dia um convidado diferente, cada quinta-feira um convidado especial, e eu tenho certeza que cada quinta você vai ser surpreendido positivamente. Então, vai lá, se você não está seguindo, se você não está nos acompanhando, inscreve no canal. Fica ligado no Corretor em Foco. E você que ainda quer ser corretor de imóveis, ainda não é corretor, não sabe como fazer, eu posso te ajudar nessa missão. Tenho 10 bolsas de TTI para você se formar um corretor de imóveis, se tornando tanto na certificação do Cresce, no treinamento diário e colocar você no plantão com toda a capacitação e você ter esse treinamento diário e sair um corretor de imóveis. Sabe como você faz para saber mais? Vai lá no Instagram, @superaldevino, ou então você vai no YouTube Corretor em Foco, me manda uma mensagem que eu vou te dar mais informações, vou tornar você um corretor de imóveis. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima quinta.
Gostei muito desse conteúdo, por isso que eu sempre falo, toda semana você tem um encontro marcado no podcast Corretor em Foco, no comando sempre especial do Aldevino. Até a próxima.